Acho que o Brasil vive um momento especialíssimo de sua história. Nós estamos, na verdade, nos debatendo com uma crise talvez sem precedentes pela dimensão que ela alcançou. O Brasil já teve crises graves. E porque um país de memória curta, as pessoas se esquecem e acham que esse é um momento dantesco e que nós estamos num abismo, defronte de um abismo que não tem caminho, saída nem salvação. Eu acho que não. A história da humanidade está referta de momentos altos e baixos na vida das nações. E o Brasil passa também por essa experiência. E é uma nação jovem, de apenas 500 anos. Se você confrontar com as civilizações de 2, 3, 4, 5 mil anos, temos, portanto, ainda um aprendizado recente. Pela primeira vez, uma Constituição ela dura 25 anos. E, malgrado alguns defeitos que ela possa ter, sobretudo na sua aplicabilidade, em virtude da não aprovação pelo Congresso de leis infraconstitucionais que deveriam dar a ela a operacionalidade para o cumprimento de certas metas e anseios da sociedade, mas também ela tem uma outra dificuldade, é que nós temos crises por conta de um sistema partidário que está virtualmente falido, de uma população com um nível de educação formal absolutamente baixo, com um nível de educação política tão baixo quanto ou muito mais, e que é difícil você, como nação, se realizar o seu destino, os seus destinos e o seu papel de uma forma satisfatória. Essa crise também nos ensina. Dizem que as crises são as grandes parteiras da história. E essa talvez deva ser a oportunidade para esse aprendizado. Mas não vai entender a crise quem embarca na primeira notícia que chega, como quem pega o primeiro trem sem saber para onde ele vai. Porque eu conheço de pessoas, às vezes até amigas minhas, que dizem que já têm opiniões a priorísticas sobre pessoas e coisas e que não têm o cuidado de recorrer à história, que é onde está a grande fonte de informação, para a gente compreender o presente e poder se acautelar em relação ao futuro. Mas acho que o Brasil vai sair. E acho que eu tenho um grande amigo, Sebastião Neri, grande escritor, que no livro Portugal, um salto no escuro, ele diz que as nações elas se fizeram sob partos de sangue. O Brasil nunca teve uma situação dessa. Sempre as crises foram vencidas através de conciliábulos, de ajeitamentos, de soluções formais, que não permitiu experimentar, a população experimentar momentos difíceis, angústias, mortes, etc. Não houve sangue no parto da história da vida do Brasil para cada dessas fases novas que ele viveu. E vejo, por exemplo, e aí me valho também de um outro querido amigo e mestre, o ministro Carlos Aires de Brito, quando diz que nós estamos na fase do pré-parto e para caminhar para o pós-parto em busca de um porto seguro. Expressão dele, que ele usou em comunicação comigo e repetiu depois em artigo publicado há poucos dias na Folha de São Paulo. Eu acredito muito nisso. Acho que o Brasil vai ter saída assim. Acho que é como se você estivesse lendo Darcy Ribeiro, quando fala das peles que o Brasil vai perdendo. E cada vez que perde uma pele dessa, nasce uma nova pele, até talvez haver o refinamento da pele desejável, e aquela em que haja educação, em que haja justiça social, em que haja mais fraternidade e espírito público, porque as pessoas têm uma tendência para ver tudo com negativismo. A Bahia, em particular, com todas as dificuldades que ela tem de um estado em que 2/3 do seu território estão no semiárido, em que há dificuldades pontuais, regionais, há casos de regiões como a região cacaueira, com as dificuldades que atravessou e ainda atravessa, e talvez a crise aqui até seja muito mais de mentalidade até do que de economia, mas eu diria, por exemplo, que a Bahia vivencia um momento ímpar no Brasil.
Enquanto os estados brasileiros, na sua grande maioria, estão ou falidos ou à beira da falência, o governador Rui Costa está conseguindo, com a equipe, me honro muito de fazer parte dessa equipe, atravessando esse momento difícil e podendo exibir dados assim importantes, pagando as contas em dia, pagando o funcionalismo dentro do próprio mês, cumprindo os deveres, austeridade administrativa, às vezes até cortando na carne, para fazer um governo que já é aplaudido no Estado inteiro. Nós somos muito discriminadores e discriminatórios de relação à questão partidária, sobretudo dessa avalanche tsunâmica, desse massacre contra determinados partidos, ou um deles pelo menos, e o povo não se toca nisso porque está vendo um governante que está fazendo um governo fiel aos ideais que sempre abraçou, que ele não renega a sua formação ideológica e humanista, mas, sobretudo, fazendo um governo que vem contemplando e merecendo o aplauso da população. E eu acho que isso vai ter desdobramento político. Ele é candidato à reeleição e eu vejo com muito boa perspectiva a sua recondução ao governo, a continuar no governo do Estado da Bahia. No plano nacional, a gente ainda não tem, né, são tantas as figuras conhecidas, atingidas pelos raios dessas apurações, que a gente não vislumbra nomes que pudessem estar disponíveis, salvo um ou outro ainda ser aferida a sua aceitação pelo povo. Acho, claro, pouco que eu entendo de política, que se você tem o ex-presidente Lula numa campanha como candidato, a eleição é uma. Se você não tem ele como candidato, a eleição é outra. Ele é o balizador da eleição. Eu não digo que ganhe nem que não ganhe, eu estou dizendo que ele será um balizador sendo candidato ou não sendo candidato. Isso é que vai oportunizar o desenho de outros quadros políticos, para que isso possa se completar e ser ofertado ao eleitorado para a escolha no ano que vem. Quanto à região cacaueira, ela está vivendo um momento de renascimento de suas esperanças, a partir de obras extraordinárias. Uma obra como a barragem do rio Colônia em Itapé. É uma obra esperada, sonhada. Meu pai tantos anos sonhou com essa obra. Eu nasci ouvindo ele dizer que era a solução para evitar que a gente tivesse a cidade, como foi várias vezes, como Itabuna, Ferradas, Banco da Vitória, Salobrinho, até chegar no Oceano Ilhéus, várias vezes arrebentadas essas cidades pelo Rio Cachoeira, nas suas enchentes. O Rio Cachoeira é aquele que se forma 1 quilômetro acima da cidade de Itapé, da junção do Rio Colônia com o Rio Salgado. Muito bem, é uma obra extraordinária. As vozes agoentas de sempre do sul da Bahia diziam que a obra não saía. A obra está pronta, está nos detalhamentos finais, vai ser marcada a inauguração. Eu até vivencio com minha família uma grande alegria de ver que aquela forma em que nosso pai conduziu-se na vida pública com ética, com dignidade, com honestidade, se lhe fez um homem de posses, depois de exercer o poder e terminar um homem pobre, mas também nos fez ricos de orgulho, do justo orgulho, do orgulho que não é pecado, de descendermos de alguém que hoje é reconhecido. Tanto que Itapé, que nunca se uniu nem na emancipação, se uniu para indicar o nome dele, para nominar a barragem. Eu também tenho esta alegria a mais em saber quanto a barragem pode representar. Pela água que vai dar Itabuna até uma população de 800 mil habitantes, pelas enchentes que o controle de vazão de carga e descarga de água na calha do rio vai evitar de arrebentar as cidades nas enchentes, para o que se pode fazer em Itapé de aproveitamento agroeconômico, agroindustrial, a partir do grande lago de quase 1.500 hectares que vai se formar a partir da barragem. Eu vejo, por exemplo, que a obra da ferrovia Oeste-Leste e do Porto Sul começa a retomar as coisas por conta de interrupções ocorridas em virtude dos abalos econômicos mundiais, não foi só da crise econômica brasileira, mas da crise econômica mundial. Aí ia trazendo novos parceiros internacionais. O governador foi há pouco à China para buscar essa parceria, para incrementar com a maior rapidez que possa essa obra. A gente vê, por exemplo, a construção de um grande hospital regional. Há quanto tempo não se constrói um grande hospital no sul da Bahia? E ali, entre Ilhéus e Itabuna, no Hospital da Costa do Cacau, obra prevista para terminar em janeiro, que já terminou agora em setembro.
está nas arrumações para poder oportunizar a inauguração. A gente vê agora a Ponte de Ilhéus, não é? Ponte de Ilhéus sempre foi uma coisa, digamos que atravessou gerações. Aquela ponte de Lomanto Júnior que liga Ilhéus ao Pontal foi objeto de longa espera, de grandes lutas, me lembro disso tudo. Quem tem memória sabe que Getúlio Vargas, quando esteve em Ilhéus em 1950 como candidato a presidente da República, no seu discurso ele disse: façam a ponte para o Catete que eu farei a ponte de Ilhéus Pontal, e não fez. Quem fez foi o governo Castelo Branco através do governador Lomanto Júnior. Já hoje, agora, começou com o governador Wagner, o governador Rui está dando prosseguimento e a obra está avançando para fazer uma ponte que vai se integrar com a BA-001, que é a estrada que vem pela costa e vem desde o Recôncavo, chegando em Ilhéus e ultrapassando, indo para Canavieiras, em demanda da divisa da Bahia com o Espírito Santo. A obra da duplicação da Ilhéus de Itabuna, obra que eu tive participação pessoal junto, quando representante do governo do Estado, quando nós levamos os clubes de serviço, lojas maçônicas, as representações de classe, as entidades de classe de Itabuna ao governador, no momento em que políticos daquela época, que hoje estão aí, etc., que se punham contra o governo, nós obtivemos do governador o compromisso de encarar a obra da duplicação e mandou fazer os estudos de viabilidade que foram positivos, mas infelizmente os governos que vieram depois, durante 30 anos, mantiveram essa obra do congelador. É um pecado e uma conta para ser cobrado, seja de sucessores ou herdeiros, mas temos que cobrar, porque nesses 40 anos nós perdemos 30 deles, e os últimos 10, a luta do governo Wagner e do governo Rui para tentar viabilizar essa obra. E na hora que vem um governador e desencalha a obra e luta, eu não aceito que ninguém diga se vai fazer, será que vai fazer. As pessoas precisam deixar de ser negativistas, terem fé, porque a fé que não costuma falhar, não pode falhar, porque a região precisa reencontrar o seu destino. São obras importantes que estão sendo feitas na região. Isso renasce a esperança e também eu espero que dentro disso a região aprenda com os erros do passado e escolha novos representantes, políticos novos, novas mentalidades para sair dessa mesmice, dessa coisa tacanha, bizonha, menor, do individualismo, desfulanize-se a política, deixe as ideias brigar e os homens não briguem para que a gente possa fazer o melhor pela nossa região. Veja bem, duas coisas. Você referiu-se ao título, eu vou explicar, mas eu vou antes dizer o seguinte. Quando uma pessoa não sabe quem é o pai, fica numa vontade louca de saber. Minha mãe, quem é meu pai? Minha mãe, quem é meu pai? Meu tio, quem é meu pai? Quem foi minha mãe? Então todo mundo precisa conhecer a história. E aqui não se tinha um papel escrito sobre a história da cidade. As novas gerações vão chegando, não vão entendendo por que aconteceu, deixaram de acontecer coisas. Eu, então, fui professor de história, mas não sou historiador. Na época, eu falei com o prefeito de então que ele daria um grande presente à cidade no seu cinquentenário, no cinquentenário da emancipação do município, se ele fizesse alguma gestão para que fosse escrita a história do município. E ele foi para lá, foi para cá e nunca se determinou por fazer. E eu um dia disse, bem, eu não vou escrever um livro, mas eu vou me propor a reunir fatos e elementos e tentar contar alguma coisa que seja representativa dessa história da nossa terra. E fiz o livro. Tem até uma curiosidade, Marcelo, não sei se você sabe, ele foi lançado no dia 28 de dezembro de 2011, no dia do cinquentenário da cidade, numa festa belíssima. Veio um avião fretado com 63 autoridades de Salvador para presenciar esse lançamento do livro, que foi feito aqui, promovido por entidades, sindicatos rurais, sindicato de trabalhadores, pessoal da área do clube da melhor idade, Câmara de Vereadores, etc. E nós fizemos esse lançamento, inclusive tendo tido a proibição por decreto do prefeito de fazer o lançamento no ambiente público. E nós trouxemos para aqui, no dia dos 50 anos da cidade, 86 autoridades. Itabuna tinha feito 100 anos, não teve 3 autoridades de fora, nós fizemos 86, foi também. Deputados, desembargadores.
E esse livro foi o ponto alto da festa com o lançamento daquele dia. Foi para isso que o livro foi feito. O título do livro é porque meu pai faleceu no dia 2 de novembro de 1994. E eu estive com ele pouco antes do desenlace dele. E ele, a última coisa que me disse foi assim: meu filho, nunca abandone sua terra, o Itapé é tudo. Eu aí realmente eu resgatei essa frase e quis homenageá-lo colocando o título no livro. Foi por isso que eu assim fiz. E mandei e fiz o livro e fiz a distribuição gratuita, um em cada habitação da cidade. Mandei para as pessoas. Se fizeram, não sei. Mas não podem dizer que amanhã não tiveram uma visão, uma informação, ainda que possa ter defeito, embora ninguém tenha criticado a obra nem se insurgido como nenhuma daquelas informações. Tratei bem até os adversários de sempre, porque eu tinha que ter um mínimo de isenção, que eu estava contando história e não fazendo proselitismo político. Rapaz, Marcelo, na vida da gente a gente tem uns momentos assim, talvez né, que a gente passa pela cabeça alguma coisa. Eu um dia, meu cunhado tinha feito 70 anos, eu vim aqui dar um abraço nele, Rael, de saudosa memória, faz um ano de falecido. E quando terminou o almoço, mais tarde, nós fomos dar uma volta aí pelas pontas de rua, e eu vi a situação das pessoas e fiquei tão deprimido, com uma situação tão de miserabilidade, de desesperança. Voltei para Salvador e fui consultar uns dados socioeconômicos e fiquei abismado. E vi, por exemplo, que o município que já chegou a ter 20 mil habitantes estava com 12 mil, agora são 10 mil. Crescendo como rabo de cavalo, e a população naquela situação. Eu então comecei a conversar com as pessoas aqui sobre a ideia da gente tentar abandonar um pouco aquela divisão dicotômica entre um lado e o outro, etc., para a gente tentar, digamos, criar uma candidatura que pudesse encarnar um projeto, tocar uma coisa sob outro viés. Uma coisa diferenciada, em que a prefeitura fosse uma agência de desenvolvimento, em vez de ser apenas um cabide de emprego, de politicagem, etc. E conversei com todo mundo, inclusive meu irmão, Antônio Sudré, que já tinha sido candidato, e ninguém topou ser candidato. E na época, os 3 candidatos que viriam a disputar o pleito estavam no ficha suja. Eu imaginei que, não sendo candidatos, eles seriam substituídos por candidatos de menor potencial eleitoral. Isso nivelava o jogo para mim, que apesar de vir aqui todo mês a vida inteira, mas podia ser acusado, como foi, de que não estava mais aqui, que foi embora, tinha 30 anos só, o que não era verdade. Muito bem, eu fui candidato contando com essa possibilidade. Só que no tribunal, por um tipo de coisa que um dia eu não vou contar, terminou permitindo uma das candidaturas e teve que permitir as outras. E eu fiquei na situação, ou eu retiro e se dirá que eu vim apenas fazer uma pataquada, ou então eu mantenho a candidatura como uma espécie de denúncia e como semente que você joga, esperando que tenha algum espaço de solo fértil para germinar. E a campanha inteira ninguém teve coragem de fazer um comício, eu fiz lá no alto, no estado, juntei lá quase 2 mil pessoas, e fiz uma denúncia grave de que o povo estava sendo enganado há anos, em que 20% dos recursos eram distribuídos em forma de favores com alguns apaniguados aqui do centro da cidade, que 20% desse dinheiro da prefeitura era gasto em forma de benesses, tipo cesta básica, saco de cimento, enfim, no clientelismo barato, e que 60% era enfiado no bolso dos prefeitos e disputavam um com o outro para ver quem roubava mais. Fiz essa denúncia e disse o seguinte: vocês não vão imaginar que daqui a 3 dias na eleição, eu não estou imaginando qual vai ser o resultado, mas eu vou pedir a vocês que, se não puderem encontrar o melhor, porque não vai ter, votem no menos pior. Mas vamos ver se vocês se lembram do que eu estou dizendo para adiante. O resultado da eleição era para mim esperado.
E eu disse, bem, eu terminou a eleição, um mês depois eu voltei aqui com um manifesto, fui em mais casas agradecer do que os votos que eu tinha tido. E distribuí para todas as casas um manifesto agradecendo ao povo, dizendo que o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, e que eu era agradecido por aqueles votos, mas que eu tinha esperança no futuro, de que a população compreendesse que tinha que caminhar em outra direção e tal. Veio um mandato de prefeito de 4 anos, absolutamente sem nada de excepcional, sem nada de. E ficou tudo na mesma coisa e não saiu do lugar. Mas o que me motivou a ser candidato, Marcelo, foi porque eu sabia que a barragem ia ser feita. Eu, dentro do governo, sabia de tudo. E sabia que a barragem podia ser o grande agente transformador do destino de Itapé. E que era e é o último bonde da história que passa aqui. Eu conheço a situação de Itapé. Itapé nunca foi um grande produtor de cacau, mas teve boa produção de cacau. E Itapé tinha lavouras. Aqui nós tivemos indústria de beneficiamento de café e de arroz. Aqui, portanto, se produziu cereais e frutas e verduras. Nossa fazenda ali do outro lado do rio, minha mãe vendia 20, 30 mil laranjas do laranjal que ela administrava no quintal da fazenda. Mas solos rasos, pré-cambrianos, à medida em que não armazena água e que o desmatamento foi fazendo escassear as chuvas, foi havendo um processo pelas estiagens, de perda das nossas vegetações, de esmorecimento do pequeno agricultor, que foi vendendo as suas pequenas glebas aos fazendeiros maiores, que foram desativando as lavouras, transformando tudo em pasto, que com um vaqueiro só toma conta de uma gleba muito grande de uma propriedade de pecuária, e com isso a população foi sendo afugentada do campo, que hoje não tem 1.000 pessoas em todo o interior do município, e sempre teve populações densas, né, no interior, e a gente foi perdendo essência. E os políticos aqui, aí buscar eleitor na ponta da rua Itabuna, pagando para vir para aqui votar e decidir o destino disso aqui. E aí não tinha emprego, as pessoas vão embora, não é? Ou ficam por aí vivendo de qualquer maneira, a taxa de miséria aumentando, não é nem de pobreza, de miséria, os ricos foram desaparecendo, as pessoas melhores, de boa qualidade humana, de boa qualidade moral, etc., foram também escasseando, e as pessoas novas que foram chegando não curtiam aquele compromisso comunitário que os mais velhos tinham, aquele amor pela terra, etc. E aí ficou tudo de qualquer jeito sendo tocado. Nós somos uma cidade dormitório, a barragem poderia dar a oportunidade de a gente fazer, digamos, piscicultura, carcinicultura, turismo rural, fazer a irrigação para produzir hortifruti granjeiro. Meu grande sonho, transformar Itapé num celeiro de hortifruti granjeiro para abastecer Itabuna e Ilhéus, pelo menos, e evitar que mais de 100, 120 caminhões por semana venham ainda de São Paulo, sem falar no que vem de Jaguaquara e de Teixeira de Freitas e de outras regiões baianas, para abastecer essas populações na feira. Isso significa que a gente pode ser um grande celeiro. E não penso que Itapé pudesse ou poderia vir a ser Paris, Boston, Nova York, nenhuma grande cidade do mundo, nem São Paulo, mas pode ser uma cidade pequena, de vida com pobreza decente, com autossustentabilidade, sem precisar o eleitor ser tratado como o porco que se bate a mandioca de 4 anos para votar, porque fica pendurado no emprego, não é? no cabide de emprego da prefeitura, etc. E os prefeitos não têm recursos para fazer obras. E eu já tinha o compromisso fora da Bahia. Primeiro com o professor Mangabeira Unger, da Universidade de Harvard, que se comprometeu de assinar um projeto meu, da minha gestão, em Itapé, para ser projeto piloto do Brasil. Segundo, dos amigos meus dos ministérios em Brasília, nas secretarias e órgãos públicos da Bahia e federais. E também com a universidade e a CEPLAC, com os quais eu tenho sempre uma ligação muito próxima, historicamente, para trazer técnico para fazer um escritório de projetos e a gente ter projetos sobre tudo, para enfiar em tudo quanto fosse escaninho de ministério e trazer dinheiro
para gerar emprego, para propiciar trabalho e para gerar renda e desenvolvimento. Essa era o desafio que eu me impunha, que eu, como itaperense, queria, para continuar aquilo que meu pai não teve tempo, não teve a oportunidade, que as condições da época não lhe permitiam fazer. Ele fez aqui tanta obra, as pontes, 4 pontes no Rio, os cais, tudo com recursos próprios, os calçamentos com recursos próprios. E sobrava dinheiro. Ele tinha uma prefeitura com 240 pessoas, incluindo os trabalhadores braçais, os guardas, os professores, etc. Nós encontramos aqui 6 escolas municipais na zona rural, transformamos em 40. Nós encontramos 3 escolas estaduais, transformamos em 18. Não tinha ginásio, eu vim e fundei o ginásio, que é aquele prédio do Centro Educacional, que foi eu que consegui o recurso. Está aí há quase 50 anos edificado, incólume. Obras bem feitas, de qualidade, todo mundo reconhece isso aqui como um trabalho do velho Horácio Sodré. Eu queria seguir isso e deixar na história a minha contribuição. Só que o tempo passou, eu hoje sou um septuagenário e não tenho mais, não cultivo mais essa ideia, não sou mais candidato, não pretendo, mas pretendo contribuir. Veja com o prefeito atual, que nunca me procurou, mas ele sabe que eu disse a ele que estaria sempre à disposição, quer procurar, não procura, mas no dia que quiser procurar será bem recebido, e qualquer outro. Eu não tenho, inclusive, dificuldade de trato com nenhum dos lados do Aquitaté. Eu falo com todo mundo. Me reúno com todos os vereadores, bato papo, converso, e passo um pouco da experiência de velho. Né? Quem vem de longe guardou a lembrança, a memória, a história da cidade, da vida, do mundo, do Brasil, da Bahia, tem alguma coisa a oferecer. E já fiz isso como professor de português e história no ginásio, quando fundei o ginásio aqui, e faço sempre o que posso fazer. Estou aqui todo mês, mantenho aqui uma casa montada, para ter aqui uma referência, sou eleitor do município, né? Participo, sou membro do clube da terceira idade, não dá para frequentar porque vivo fora, mas continuo vendo meus velhinhos, meus amigos da juventude, meus colegas de escola. Polêmica que seja essa questão, eu quero dizer o seguinte, veja bem, há uma mudança extraordinária na vida das pessoas, na vida da sociedade, etc. Primeiro, o conceito de limites se alterou. O que era ontem a média de vida de 54 anos, hoje está acima de 70 anos, acho que 76 anos. Também isso altera, não é, a distribuição das faixas etárias, inclusive o conceito de faixa etária de juventude. Isso significa que também a inserção das pessoas na vida, e o que é ruim, o que é pior, é que nesse particular, quando a gente fala de maioridade penal, a gente está falando de desvios comportamentais, de transgressões da ordem pública, de violação das leis penais, é que isso está acontecendo muito mais cedo, porque é exatamente porque a educação não tem a base que tinha que ter no Brasil para ser ofertada às pessoas. Muito mais cedo as pessoas estão enveredando, olha no que é bom e muito menos, e olha no que é ruim, porque os exemplos ruins estão aí e a gente cria com o exemplo, e o exemplo que a gente está servindo à juventude é ruim. A falta de oportunidade, a falta de encaminhamento, a falta de orientação. Não tem crise em Brasília. Político lá não tem há muito tempo em Brasília, tem um ou outro. Há muito tempo tem lá picaretas dando recado de empresas. Mas todos eles saíram feitos da mesmo barro, da mesma massa. A crise não começou em Brasília, começa na casa da gente. Se a gente não cria o filho com boa orientação, porque escola não existe para educar. Escola existe para instruir. Quem educa é a família. A educação começa no berço, que é o primeiro grupo social na ordem sociológica. Chega na vizinhança, na comunidade, essa espiral vai se abrindo até Brasília e os pecados vão sendo assimilados e incorporados. O sujeito chega lá, faz curso de PhD em pilantragem, não é? Em corrupção, que é um mal tão velho quanto a humanidade, a verdade é essa, e dá nisso. Então você é obrigado a rever a lei em limites, inclusive para baixo, é necessário. Agora,
tem que ter cautelas legais para evitar que também as crianças sejam jogadas no cumprimento da pena, no calabouço da condenação. Esse cuidado são os cientistas sociais, são os cientistas criminais, são as pessoas do mundo da psicologia, da psicanálise, etc., que numa multidisciplinaridade precisam refletir sobre o que é melhor, que seja, digamos assim, compatível com a realidade social e humana do nosso tempo. Não há propriamente desafios, ou talvez doces desafios é o que existe. Nós temos uma convivência muito interessante, com temas e pessoas que tratam da vida da humanidade, sob viés diferenciado de país para país, conforme os seus interesses, a sua ótica, os seus costumes. Eu sou cônsul de um país africano, a Costa do Marfim, que guarda uma similaridade com o Brasil numa série de coisas. Por exemplo, a Costa do Marfim é o maior produtor de cacau do mundo. Produz 10 vezes o que o Brasil produz. Produz cacau também. Nós é o quarto maior produtor de café do mundo, do qual o Brasil é o primeiro. É um grande produtor de frutas, bananas especialmente, de cítricos e etc. Que nós também somos grandes produtores. Nós temos algumas afinidades culinárias por conta da cultura, né, africana, que se transportou para o Brasil por essa grande influência que a cultura africana tem na formação brasileira, especialmente baiana. E são afinidades que vão se estabelecendo. Foi uma dessas coisas que entenderam que talvez eu pudesse, né, prestar algum serviço, e fiz uma amizade com os marfinenses, e o presidente da República da Costa do Marfim me nomeou cônsul. Eu fico suspensa a atividade porque estou na atividade de governo, tenho um vice-cônsul comigo, mas eu estou à disposição sempre, ajudando, participando, e ele sempre me prestigiam. O ano passado, por exemplo, a representação da Costa do Marfim veio à festa dos meus 70 anos. Não é? E por pouco não veio agora a Itabuna, porque o dia coincidia com a chegada do vice-presidente da Costa do Marfim em Brasília. Mas já estiveram, inclusive, aqui em Itapé, representantes da Costa do Marfim. Quando eu fui candidato a prefeito, veio aqui trazer um testemunho de apreço, etc. Eu conselheiro na embaixada, representando o embaixador. E esses laços de amizade me colocam hoje como uma pessoa que tem, principalmente, esse é o terceiro embaixador com quem eu convivo, e que é um amigo, o embaixador Silvestre Acá, e a embaixatriz Adeline, estava no meu casamento, presente com o filho, etc. Temos essa amizade. Quando chego em Brasília, sou recepcionado na embaixada com o jantar, com o almoço, uma amizade que criamos. E tratamos de fazer interlocução entre o governo baiano e as áreas de produção e da economia, com as representações da Costa do Marfim, na discussão de interesses bilaterais, interesses comuns.